Esse é seu devocional examinando a parábola do bom samaritano, parte 2. Glória a Deus, estamos de volta com mais um vídeo no devocional Examinai. Nós estamos examinando a parábola do bom samaritano. Já fizemos o primeiro vídeo, a introdução, para que você entendesse por que Jesus ele conta a parábola do bom samaritano, onde nós estudamos o momento em que um doutor da lei pergunta a Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Eu te convido, você que não assistiu o primeiro vídeo, vai lá na nossa playlist de vídeo diverso e procura pelo vídeo que tem por título na capa, porque Jesus ele fala sobre a parábola do bom samaritano. Mas eu deixarei aqui na descrição desse vídeo o link para que você acesse e possa assim meditar na palavra de Deus. Nós paramos em Lucas capítulo 10, versículo de número 29. Foi o último texto que nós lemos e iremos dar continuidade ao versículo 30. Porém, vamos aqui ler Lucas 10, 29, que diz assim: mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, ou seja, o doutor da lei, o mestre, o estudado, disse a Jesus: quem era o meu próximo? Então, quem é o nosso próximo? Uma pergunta simples, como já falamos, mas que revela a nossa completa ignorância sobre este assunto tão importante. E aí, ele disse a Jesus: quem é o meu próximo? Então entramos no versículo 30, onde Jesus ele diz, e Jesus respondendo disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram suas vestes e, causando-lhe muitas feridas, retiraram-se e deixando o meio morto. E por casualidade um sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho, e quando o viu, passou de largo adiante. E da mesma maneira também descia um levita, e quando chegou àquele lugar, viu, mas também passou largo adiante dele. Então nós iremos ficar aqui preso nesses três versículos, 30, o 31 e o 32. Então veja, então Jesus ele respondendo disse que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram suas vestes, número 1, causou-lhe muitas feridas, número 2, retiraram-se e deixando um meio morto, número 3. Caiu nas mãos dos salteadores, despojaram suas vestes, causou-lhe muitas feridas e deixou meio morto, 4. Então, nosso próximo é aquele que desce, que cai, que foi despojado de suas vestes, que está coberto de feridas, que está abandonado, que está meio morto, mas não está morto. Este é o nosso próximo. É aqui que Jesus está explicando. Os homens consideram como seu próximo um homem bom, ilibado, rico, famoso e conveniente.
Mas Jesus está nos ensinando aqui quem é o nosso próximo. Eu vou repetir. Risca aí na sua Bíblia. Você não gosta de riscar a sua Bíblia? Faça suas anotações. Quem é o nosso próximo? Nosso próximo é aquele que desce. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, que cai, que foi despojado de suas vestes, que está coberto de feridas, que está abandonado, que está meio morto, mas não está morto. Então, quantas pessoas estão assim ao nosso redor, ao nosso lado, né? Pessoas que cada dia mais vai descendo no lamaçal do pecado. Muitas pessoas que estão caídas à beira do caminho, precisando de uma palavra, de uma ajuda, de uma palavra de Deus para que ela venha se levantar. Muitas pessoas foram despojadas de suas vestes, não só de suas vestes físicas, mas de suas vestes espirituais, porque o pecado ele faz isso com o ser humano. Muitos estão cobertas de feridas, de mágoas, né? De coisas que aconteceram na sua vida, ou quem sabe familiar, na sua vida matrimonial, estão cobertos de feridas e precisam de ajuda. Muitas pessoas que estão abandonadas, né? Precisando de ajuda. Esse é o nosso próximo. Muitas pessoas que estão meio mortas, né? Espiritualmente, precisando ser revivada. Mas como o texto diz, que aquele homem caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram suas vestes, causando muitas feridas, e retirando-se, deixaram ele meio morto. E no versículo de número 31, diz: e por casualidade um sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho, e quando viu, passou a largo. E também da mesma maneira também descia um levita, e quando chegou àquele lugar, viu um homem e passou de largo adiante. Então vamos falar aqui quem era esse sacerdote, né? E esse levita. Observe que na Bíblia, quando falarmos samaritano, se refere originalmente aos habitantes da região de Samaria. Era uma região localizada entre a Galileia e a Judéia. Após a divisão do reino de Israel, Samaria se torna a capital do reino de Israel do Norte. No entanto, após a conquista da Assíria, muitos samaritanos foram exilados e estrangeiros foram trazidos para a região, resultando em uma mistura de culturas e religiões. Como resultado dessa mistura, os samaritanos eram considerados impuros e heréticos pelos judeus da época. Isso levou a uma tensão e hostilidade entre judeus e samaritanos, conforme retratado em vários relatos bíblicos, incluindo o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço, onde você pode observar em João capítulo 4, versículo 1 ao 42. Mas quando a Bíblia trata aqui que desceu por casualidade um sacerdote, será que esse homem poderia ajudar aquele homem que estava caído, que caiu na mão dos salteadores? Esse homem aqui pode ser qualquer um homem da humanidade. Os salteadores aqui podem representar a Satanás, os demônios que vêm roubar para matar e destruir, que despojaram suas vestes, estão despidos das vestes espirituais, e eles causam muitas feridas nos seres humanos e deixam até meio mortos espiritualmente. Mas desceu um sacerdote. Esse termo sacerdote é um termo usado para descrever um membro da tribo de Levi, que era responsável por desempenhar funções religiosas
no templo de Jerusalém. Observe que os sacerdotes realizavam sacrifícios e cerimônias religiosas prescritas na lei mosaica. Eles também eram responsáveis por ensinar a lei de Moisés ao povo. Os levitas, por suas vezes, eram membros da tribo de Levi, que não pertenciam à linhagem sacerdotal. Eles desempenhavam funções auxiliares no serviço do templo, como ajudar os sacerdotes nas tarefas diárias e manter o templo em ordem. Os levitas também ensinavam a lei e desempenhavam um papel importante na adoração e no serviço religioso em Israel. Então veja que na parábola do bom samaritano, que aqui é uma história verídica que aconteceu e Jesus está contando, mas foi dada como a epígrafe do texto, como uma parábola. Um samaritano é retratado como um estrangeiro que demonstra compaixão e ajuda a um homem que foi assaltado e deixado à beira da estrada, enquanto um sacerdote e um levita passam por ele sem prestar a devida assistência. Então veja que o sacerdote era para ele ter parado. Era para o sacerdote ter parado. Por quê? Porque ele era para ter alguns elementos que poderiam ajudar aquele homem que estava caído, mas por causa da religiosidade, né? Eu sou um sacerdote, eu não posso tocar em coisas impuras. O homem estava lá despido, com as suas vestes rasgadas. Se eu parar para ajudar esse homem aqui, quem sabe alguém pode me ver. O levita, a mesma coisa, passou a largo. Viu, mas também passou de largo adiante. Então veja, observe que o falso sacerdote também pode descer pelo mesmo caminho da vítima, mas porque ele passou de largo. Por que será que esse sacerdote passou de largo? Porque não tinha alguns elementos que vamos falar no próximo vídeo. Ele não tinha atadura, ele não tinha em mãos vinho e ele não tinha nem azeite. O tipo da pessoa que tinha em mãos carregamentos de vinho e azeite, mas somente no tabernáculo. Ele não os levava consigo. O verdadeiro sacerdote daquela época, ele andava com esses elementos. Ele não tinha nem atadura, não tinha em mãos o vinho e nem azeite, mas simplesmente por exercer o seu ministério relaxadamente, eles deixaram no tabernáculo. Eles não os levavam consigo. Esse é o tipo do ministro que apenas ministra na sua congregação, não nas ruas. Mas como ele levaria o vinho e o azeite no caminho de sua queda. Por quê? Porque bem sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos e ele estava passando entre esse caminho. Como está dizendo no versículo 30, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e no meio estava ali a Samaria, onde adivinham os samaritanos. Mas como ele levaria vinho e azeite no caminho de sua queda, de Jerusalém a Jericó? Quantos ministros estão fazendo esta mesma rota, que é a rota da hipocrisia? Veja
que da mesma maneira também descia um levita, e quando chegou àquele lugar, viu, mas também passou largo adiante dele. O discípulo nunca é maior do que seu mestre. Se o seu mestre, que era o sacerdote, fez o que fez, você acha que aquele levita ia fazer diferente? Então, observe que aquele sacerdote e aquele levita deveria agir de maneira diferente. Observe no versículo de número 33, vamos finalizar aqui. O versículo 33 diz assim: mais um samaritano que ia de viagem, chegou até onde ele estava. Ele quem? O homem caído, que caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram suas vestes, causando-lhe muitas feridas, retiraram-se e deixaram ele meio morto. Então mais um samaritano que ia de viagem chegou até onde estava ele. E vendo, número um, moveu-se de grande compaixão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é observar, é ver, porque ele estava andando no caminho. Veja que o sacerdote que ia descendo pelo mesmo caminho, e quando o viu, passou largo adiante. O levita viu, mas também passou de largo adiante. Agora veja a atitude daquele que quer fazer alguma coisa pelo reino de Deus, sente o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele vendo, ele não agiu da mesma forma que o sacerdote, que o levita, que era obrigação deles fazer isso, como a Bíblia diz: acolher as órfãos, as viúvas, os necessitados, os oprimidos. E a Bíblia diz que ele se move de grande compaixão. Veja, a primeira atitude para você que quer ser um missionário, que quer evangelizar, é ver com os seus olhos físicos realmente, e em algumas situações com os olhos espirituais, e se mover de grande compaixão, se colocando no lugar do outro. Observe, os samaritanos são adoradores, são gratos, são respeitosos quanto à missão de uma pessoa, e são hospitaleiros, literalmente. Veja que Jesus, quando pregou para a mulher samaritana, Jesus ainda ficou ali alguns dias. Ele não estava fazendo o percurso de Jerusalém para Jericó, como o sacerdote e o levita, mas ao contrário, pois Samaria, ela estava localizada abaixo, e o assaltante caiu perto de Jerusalém. Ele subia para Jerusalém. Veja, o sacerdote e o levita chegaram a ver ferido e caído, mas não deram o segundo passo. Qual era o segundo passo que eu e você deve aprender e fazer? Mover-se de grande compaixão. Ao contrário, eles vendo a situação daquela pessoa que estava naquela dificuldade e passou de largo adiante, que muitos têm feito, passado de largo adiante, fazendo vista grossa. Mas Jesus aqui, contando essa história verídica, disse que mais um samaritano que ia de viagem chegou até onde ele estava e vendo, moveu-se de grande compaixão. Esse homem não era sacerdote, esse homem não era levita, não desqualificando as posições daqueles que são, mas veja que esse homem, ele vendo, moveu-se de grande compaixão. Ele viu como os outros,
mas deu o segundo passo, que foi mover-se de grande compaixão. E aqui nós iremos encerrar esse vídeo e no próximo vídeo iremos falar sobre qual foi a atitude desse samaritano com esse homem que caiu nas mãos dos salteadores, que despojaram as suas vestes, causaram-lhe muitas feridas e retiraram, deixando quase morto. Ele vai fazer algo aqui que era de responsabilidade do sacerdote e do levita, mas como eles não fizeram, esse homem fez. E movendo-se de grande compaixão, ele se aproxima daquele homem que estava necessitado. E aqui Jesus ele vai trazer uma lição extremamente profunda e grande para aquele doutor da lei, a qual, quando Cristo fez uma pergunta como ele entendia a lei, ele responde de forma esplêndida, corretamente. Jesus disse: respondeste bem, faça isso e viverá. Mas no versículo 29, ele, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Então agora Jesus ele vai tratar, vamos dizer assim, em algo que eles não gostavam, que era dos samaritanos, não respeitavam, não davam uma mínima. Mas Jesus agora vai trazer uma lição de moral profunda para esse homem, mestre e doutor na lei. Então, ficamos por aqui no versículo de número 33 e no próximo vídeo iremos falar sobre a grande atitude que aquele bom samaritano fez. Esse é seu devocional Examinai. Eu te espero no próximo vídeo, onde nós estaremos falando de forma profunda o significado daqueles 3 elementos que o sacerdote ele deveria estar carregando consigo. Você jamais poderá evangelizar se você não possuir esses 3 elementos, onde nós traremos o significado de cada um. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo vídeo, querendo Deus.